Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Um grande abraço às maiores audiências aqui, Itabuna e Ilhéus, as maiores cidades do sul da Bahia. Nós estamos também ao vivo pelas redes sociais, hein? Avisa seu amigo, seu parente, seu vizinho, ele não tem operadora na sua cidade, no seu bairro, pode assistir a gente pelas redes sociais, inclusive podendo interagir através do chat, tá bom? Nosso endereço é TVI Oficial na página do YouTube. Lá você encontra esse programa ao vivo e outros programas da nossa grade e também toda a programação. Estamos também no Facebook, na página TVI Play Live, e você pode nos assistir também on demand através do nosso aplicativo. Na rede de Android você pode baixar o nosso aplicativo TVI Play Brasil. tviplay.com.br é o nosso site, tviplay.com.br, que está também disponível para você, né? E você pode assistir lá toda a programação da TVI e acompanhar também notícias da sua cidade, da sua região, do Nordeste, do Brasil e do mundo, todo minuto sendo atualizado, né? Minuto a minuto, pelo maior portal de notícias do Brasil, que é o Jornal à Tarde, mais de 70 anos informando a população da Bahia. Então lá no tviplay.com.br está gratuito para você o Jornal à Tarde, tá bom? No programa de hoje vai ter o quadro Gente de Vitória, entrevistando o engenheiro civil, né, pré-candidato a prefeito de Itabuna, Chico França, ou Francisco França, como queira. Vamos falar também aqui no programa de hoje sobre a questão da segurança pública da Bahia. Vai estar aqui com a gente o mestre em Geografia e Segurança Pública, Roberto José, ele que é especialista nessa área e vai falar para a gente sobre essa unificação que está sendo pregada aí pelo ministro Flávio Dino da Justiça no Brasil, né? E também o que a polícia baiana, o governo baiano vai fazer com esses 20 milhões, que eu acho muito pouco, né? Colocados aí pelo governo federal para melhorar a segurança pública na Bahia. Para você ter uma ideia, só um helicóptero da Polícia Militar equipado hoje custa mais de 12 milhões de reais. Então não sei o que a polícia vai conseguir melhorar com 20 milhões, mas vamos deixar isso para o mestre Roberto José, que vai comentar aqui no programa de hoje sobre esse tema, tá bom? Olha, gente, hoje eu me deparei logo cedo, né, nos noticiários nacionais com a greve em São Paulo, a greve dos metroviários, ferroviários, promovidas aí por sindicatos em contestação à privatização do transporte em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas foi eleito com essa proposta de privatizações. Todo mundo já sabia disso, né, desde quando ele foi eleito. Então essa greve que está acontecendo em São Paulo é uma greve realmente política, é uma greve que não diz respeito ao cidadão, porque o cidadão quer melhorias, ele não quer chegar no ponto de trem, de metrô e ter um atraso de metrô porque teve um problema, porque teve outro problema, como tem acontecido muito em São Paulo. Então o público em geral, a população de São Paulo, da capital, que é mais de 10 milhões de pessoas, eles querem um transporte melhor, de qualidade, né? Porque tudo é pago, nada é gratuito. Então o governador de São Paulo resolveu privatizar esse serviço para melhorar o atendimento à população da capital. E aí os sindicatos foram de encontro a essa privatização e paralisaram todo o sistema hoje metroviário, né, de São Paulo. Inclusive atrapalhando o dia de muita gente, lá está um caos. Vamos falar aqui também hoje no programa sobre política local. O PT, Partido dos Trabalhadores, emitiu uma nota de repúdio hoje o presidente do partido aqui em Itabuna, o Jackson, né, que já esteve até aqui nesse programa. E essa nota de repúdio é porque o Jackson insiste em dizer que o PT não vai apoiar o atual prefeito Augusto Castro. E ele não pode falar sozinho pelo partido. O partido tem uma diretoria, tem membros, né? E esses membros não concordam com o Jackson. Então emitiram hoje uma nota de repúdio. Essa nota é assinada aí entre algumas pessoas, eu vou citar aqui, Miralva Motinho, a vereadora aqui de Itabuna, que faz parte do PT também, várias outras pessoas do membro do diretório do PT na cidade. Eles não aceitam a candidatura própria
Isso porque existe um acordo estadual e nacional entre o PT e o PSD, que é o partido do senador Otto Alencar. E o Augusto Castro é candidato pelo partido do senador Otto Alencar, ele faz parte do PSD, foi eleito pelo PSD. Ele foi eleito, inclusive, com apoio da federação, onde o PT faz parte dessa federação. E como já foi explicado aqui pelo nosso especialista em política, né, o advogado Alagoas, essa federação tem duração de 4 anos e não pode ser desfeita, né, antes de se cumprir os 4 anos. Esses 4 anos só vão vencer depois das eleições do ano que vem. Então, tem que se fazer a mesma federação, a mesma composição. Então, esses 3 partidos, que é o PV, o PCdoB e o PT, por lei, eles têm que apoiar o atual prefeito. Não tem outra saída. Eles não podem lançar candidatura própria, ponto final. Isso é lei e o TSE fiscaliza isso, né? Então, estão se ensaiando aí outras candidaturas, entre elas de um ex-prefeito desse partido, do PT, e essa candidatura é rejeitada pelo próprio partido. Então, essa nota de repúdio hoje foi colocada aí, está publicada em vários veículos de comunicação da cidade, nos blogs, né? E é uma nota de repúdio a essa possível candidatura pífia do partido que querem lançar por cima da lei. Bom, Bárbara Oliveira está aqui com a gente hoje. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está assistindo o TVI News. Temos notícias, né? Nessa segunda-feira foi condenado o Roberto Silva Souza, né? O Beto, de 42 anos, morador do bairro Lomanto, né? A 25 anos de prisão em regime fechado, né? Ele foi condenado pelo crime de assassinato da Lara Passos, né? Que ocorreu no dia 29 de junho de 2022. Pegou aí o regime de 25 anos essa condenação. Ele assassinou a Lara com facadas, né? Foi esfaqueada. Ali no condomínio de Ubiabá, aqui em Itabuna. Ok. Olha, após uma semana de obstrução na pauta do Congresso Nacional, a oposição vai se reunir hoje, terça-feira, às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, na liderança do Partido Liberal, PL, a qual faz parte aí o Jair Bolsonaro, ex-presidente. Essa reunião é na Câmara dos Deputados e o objetivo é entender o que será feito a partir de agora. Os parlamentares disseram que não vão comparecer em Brasília, já que a ideia é obstruir a pauta econômica do governo nesta semana. No entanto, a oposição também entende que é importante pressionar alguns pontos. Por outro lado, aliados do governo estão aí à disposição para dialogar com representantes da oposição também do agronegócio. A oposição não tem maioria junto à Câmara quanto no Senado, né? Acredito que não há nenhum tipo de obstrução, comentou o líder do governo no Senado, Rodolfo Rodrigues. Essa obstrução, inclusive, se dá em função aí da pauta do STF, né? É uma repressão, digamos assim, do Congresso Nacional ao STF, devido às votações que o STF tem feito sem respeitar aí, né, o trâmite legal do Congresso Nacional, ou seja, a pauta legislativa. Então, está aí essa polêmica no Congresso Nacional, inclusive, hoje tem uma votação importante sobre o Renegocia Brasil, né, lançado aí pelo presidente Lula, e tem que ser votado hoje, porque senão perde a validade. E o presidente precisa sancionar ainda hoje, né? E essa pauta é importante porque muita gente que tem dívidas aí, até R$20 mil, vão poder negociar e sair do SPC Serasa. Essa pauta, né, é muito importante porque vai aquecer a economia do Brasil, já que milhões de pessoas estão impossibilitadas de ir ao comércio comprar fiado devido à falta de crédito. Então, o governo precisaria sancionar ainda hoje. E, para isso, o Congresso tem que votar essa emenda, essa medida provisória, né? Porque senão ela se torna inválida. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no programa também hoje de capoeira, né? Vai ter um evento aí muito importante aqui em Itabuna e a gente vai conversar aí, né, com a Bruna 70 e também com o mestre, né? Contramestre Gueio, a contramestre Carla, né? Vamos falar aí sobre esse projeto bacana que vai acontecer
aqui na cidade. Vamos conferir então a previsão do tempo? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre o Ginga. Cidade. Previsão para Ilhéus, mínima 23 graus, máxima 29, com probabilidade de chuva 6%, tempo parcialmente ensolarado. Para Itabuna, a mínima de 21 graus, máxima de 31, com probabilidade de chuva 8%, tempo parcialmente ensolarado. Em Buerarema, a mínima 21 graus, máxima 31 e probabilidade de chuva 9%, tempo parcialmente ensolarado. Em Itacaré, a mínima 24 graus, máxima 28, com probabilidade de chuva 5%. Tempo também parcialmente ensolarado. Para Itajuípe, a temperatura mínima 21 graus, máxima 31, com probabilidade de chuva 11%. Tempo parcialmente nublado em Itajuípe. Para Ibicaraí, mínima de 21, máxima de 32, com probabilidade de chuva 20%. O tempo também fica parcialmente nublado. E em Canavieiras, a mínima 23 graus, máxima 29, com probabilidade de chuva 5%. Tempo parcialmente nublado em Canavieiras. Para Salvador, a temperatura mínima 24 graus, máxima 29, com probabilidade de chuva 4%, tempo parcialmente nublado. Porto Seguro também parcialmente nublado, com mínima de 23, máxima de 29, probabilidade de chuva 13%. E em Vitória da Conquista, mínima de 18, máxima de 28 graus, com probabilidade de chuva 40%. É isso aí, olha, nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, né, bem próximo ao município de Ilhéus, nós estamos registrando aqui nos estúdios uma temperatura de 29 graus. É a temperatura de momento, para completar aí a informação da Bárbara Oliveira. Bom, já estamos aqui no estúdio com o pessoal do Movimento da Ginga, né, um evento importante que vai acontecer em Itabuna. E nós convidamos aqui a Bruna 70 e também o pessoal da Ginga para falar sobre esse projeto muito bacana. Bruna, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, prazer tê-la aqui, viu? Exato. Como é que vai ser esse evento, Bruna? Você que está na organização aí. Eu sou capoeirista também, é bom falar. Ah, é? É, claro. Que bom. É, porque fica, né? Exatamente. Então, nós somos um coletivo de amigos, né? Nós nos encontramos com frequência, em virtude da capoeira, das ações da capoeira. E aí, a partir disso, surgiu a ideia de fazer um movimento cultural na cidade com uma perspectiva um pouco diferente. Porque, geralmente, os eventos de capoeira em Itabuna, eles acontecem de forma bandeirada, onde cada grupo, que tem uma bandeira, que leva uma bandeira, uma associação, um grupo ou um coletivo, eles fazem o seu batizado e a sua troca de graduação. Esse movimento ele é um pouco diferente, porque nós somos de bandeiras diferentes, somos de grupos diferentes, né? Eu, a contramestre Carla e o contramestre Gay. Nós temos também outro parceiro, que é o mestre Minduim, que não está aqui, está viajando. Conheço, já esteve até aqui no programa. Isso, o mestre Minduim está viajando a trabalho com a capoeira, né, com o samba. E aí nós percebemos essa importância de fazer uma atividade cultural coletiva, com a intenção de promover a capoeira da cidade, a prática esportiva, o turismo cultural, porque Itabuna é reconhecida mundialmente, é conhecida e reconhecida mundialmente por importar e exportar capoeiristas, né? Nós temos grandes exemplos aqui na cidade. Exatamente, é contramestre, né? Guerra, né? Guerra. Guerra, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui, né? E explica aí para quem não sabe, né? Quem não conhece a modalidade, a capoeira, por que contramestre, né? Bom dia, obrigado por estar presente no programa aqui. Obrigado a você. E é isso, né? Na capoeira tem esses nomes de estágio, de instrutor, de formado, de professor, e contramestre, na verdade, é um grau indo para mestre. Né? Um pouquinho antes do mestre, né? Isso, um pouquinho antes do mestre. É uma preparação, na verdade,
que você tem para mestre. Aham. Aí, tipo, na minha escola tem 3 estágios de contramestre. Então, ou seja, durante esse tempo você vai se preparando para ser mestre no futuro. Ah, Aí é mais ou menos por aí. bacana. Tem a contramestre também, né? Que tá aqui. Carla. Carla, bom dia, obrigado por ter vindo Bom aqui. dia, obrigada. Carla, qual é a sua expectativa aí para esse evento que vai acontecer ali no... Em 3 locais. Você 3 locais, né? Isso. Fala aí pra gente. No dia 12 vai acontecer primeiro na Beira Rio, né? E no dia 13 nós vamos ter algumas oficinas também que vão acontecer em algumas academias da cidade. E no dia 14 a gente vai ter o torneio que vai ser lá no Teatro Municipal Candinha Dória, né? Certo. E a gente está com uma boa expectativa, esperando muita gente, não só daqui de Itabuna, mas de região e também de outros lugares também, mais distantes também, né? Hoje não, já há algum tempo, né, a mulher aderiu forte à capoeira, né? Aqui na cidade, como é que você vê a participação da mulher? Aqui a gente tem grandes nomes de capoeira, assim, né? A maioria das mulheres estão participando muito. Antigamente as mulheres elas ficavam mais nos bastidores, ajudando, né? Nos eventos. Hoje não, elas estão participando da roda, toca, canta, joga. E com isso está aumentando cada vez mais o número de mulheres na capoeira. Por falar nisso, Bruna, foi uma surpresa, quer dizer, já não era tão surpresa assim, porque eu vi você envolvida com a turma da capoeira, né? Sim. Mas eu realmente não estou frequentando muito ultimamente, né, os eventos de capoeira, então eu não sabia que você estava fazendo parte, né? E eu me lembro, a primeira mulher que eu vi forte aqui na capoeira, isso já tem umas 3 décadas, foi a Lourdinha Aguiar, né? E aí, como é que está hoje? Você, que é uma jovem, né, que está participando desse movimento, por que a mulher aderiu muito assim à capoeira, na sua opinião? Bom, esse inclusive foi o objeto de pesquisa do meu mestrado, né? Ah, eu falo sobre a participação das mulheres aqui na capoeira de Itabuna. E inclusive o Carla é uma das referências, né, que ela vem antes de mim. E eu consigo nominar 4 mulheres, que nós temos a mestra Vanessa, a mestra Cláudia, que é professora de escola municipal, né, de história e tal, que tem livro lançado. A contramestre Carla, que está aqui presente, e a contramestre Liliane. Então, assim, a gente percebe um avanço muito grande na presença das mulheres nas rodas de capoeira. Como Carla falou, não só nos bastidores, mas a prática e a presença ativa nas rodas, na organização, no comando da roda, no jogo, né? A atividade é muito importante para as mulheres. Inclusive, Barbosinha, neste evento que nós estamos realizando, nós estamos trazendo 4 mulheres de fora. Como o diferencial desse evento é o torneio de jogos, a gente está trazendo Bimbinha, que foi campeã do torneio que a Red Bull realizou em Salvador. Né? Ela foi a campeã de 2018, foi a primeira mulher campeã desse torneio, que é um torneio que foi nacional, então ela foi a campeã, ela vai vir para cá. Nós estamos trazendo a professora Índia, que é de um grupo do Sertão, esqueci bem a cidade dela, mas que ela está de Queimadas, isso. E ela está residindo em Salvador e ela foi uma das selecionadas para um campeonato que acontece no Rio de Janeiro, chamado Volta ao Mundo Capoeira, onde ela foi direcionada da Bahia para lá para competir. Então ela é uma presença marcante feminina também. Estamos trazendo a mestra Soninha, que é de Muritiba, do grupo Raça, que aqui em Itabuna sempre foi muito forte. Nós todos temos um laço aqui com o grupo Raça de origem, né, dos percussores, não diretamente com o grupo, mas dos percussores. A árvore genealógica tem essa continuidade. Certo. Né? E também estamos trazendo Ritinha, que é uma angoleira, que aqui em Itabuna nós temos poucos angoleiros. Apesar de no início, lá atrás, no passado, quando foi surgindo a capoeira aqui na cidade, a gente teve um mestre de capoeira que tinha essa vertente da Angola. Hoje é um pouco mais misto, aqui a gente não joga regional seca, mas joga capoeira um pouco mais contemporânea, misturada, né? E a gente vai trazer essa capoeirista do segmento da Angola. Então, assim, são mulheres que vêm trazendo ela não é essa angolana, força. ela é do segmento da Angola. Isso, da capoeira Angola. A gente está trazendo, de fato, mulheres, porque a gente sabe a importância da participação da mulher, da presença feminina. Com certeza. Né, que o comando hoje delas é firme. Eu me lembro também que, acho que na década de 90 também, quando o Dilarro, né, começou aqui, a esposa dele também fazia parte, né? Isso. Foi uma das primeiras mulheres também. Interessante. Agora, você falou aí da capoeira angolana, tem a Capoeira Angola e capoeira regional. a regional, né? Isso.
o mestre Suassuna Suassuna criou o miudinho. criou o miudinho, né? Isso. Então são várias vertentes, né, da capoeira, Exato. né? Agora, a que mais predomina no mundo inteiro é a qual? É a regional? Rapaz, acho que hoje em dia é contemporânea, né? Contemporânea, Uma Uma mistura, né? de todas elas. Bacana. A capoeira está em 156 países, né? Então a capoeira ela tem um marco significativo. É. Ela é bem valorizada no exterior, muito E valorizada. o importante é que é uma arte criada na Bahia, né, no Brasil, e ganhou o mundo através de filmes, né? Exato. Eu acho que foi aquele filme do Jean-Claude Van Damme, né? Esporte sangrento. Esporte sangrento. Foi Esporte Sangrento, foi que propagou, né? Então, isso é importante para a gente, a nossa cultura, né, regional. E eu acho que aqui no Brasil, ela não é tão valorizada quanto deveria, né? Infelizmente. Já foi pior, né? Porque era marginalizado, né? Lá 4 décadas atrás ainda era marginalizado. Era crime jogar capoeira em praça pública, né? E hoje nós estamos rompendo isso, né? Porque a gente vai realizar, por exemplo, as nossas ações serão, a maioria delas em praça. Aham. No dia 12 a gente vai realizar ali na Alameda da Juventude, Ah, que homenageando os mestres da capoeira de Itabuna. Ali vai ser que próximo horário? ao Ralph, Aham. às 9 horas do dia 12, que o dia 12 é feriado, então vai ser pela manhã. Ah, certo. Né? Aí no dia 13, na sexta-feira, a gente já vai estar ali na Praça Rio Cachoeira, em frente ao Hospital de Olhos, que já é outra praça que também tem uma importância, um fluxo de pessoas bacana. Ali o ruim é o sol, né? Já na praia da Ralph Palpe ali que você falou, já é bom porque tem árvores, né? Mas na sexta vai E ser à tem uma noite. praça ali de capoeira mesmo, né? Tem uma praça aí na Praça José Bastos. Não, eu digo, na Praça José Bastos foi inaugurada recentemente pela FIC, né? Isso. Mas na praça que você vai fazer ali no Ralph Palpe, No Ralph tem uma né? roda. Tem uma roda ali Tem que uma foi roda. feita ali, não sei se foi para capoeira, Mas já teve muita gente de capoeira mas já ali. teve muito evento ali, né? Isso, bonitos, né? Impactantes, com muita gente da capoeira ali vestida, presente. E ali é um cenário bacana. Muito né? bonito, ali é muito bonito. Eu tive no evento lá esse final de semana e é local maravilhoso. Eu passei por lá também. Então, vamos ter aí dia 12, feriado, ali naquele local, na Beira Rio, Isso, né? na Alameda da na Juventude. Firmino Alves, né? Do lado Isso. do centro da cidade. Isso. A partir das 9 horas, 9 horas a da primeira roda ali, né? Isso. Na sexta-feira, do outro lado, Do outro Góes lado, à Calmon, noite, 19 horas. na Praça Cauarque, né? Isso, que mudou o nome. Mudou o nome ali, e vai ser à noite. Isso, à noite, 19 horas. 19 horas. E no sábado de manhã, no teatro. Mas no sábado de manhã a gente vai ter roda na Praça José Bastos. Ah, sim. Que já vai ter uma galera de fora aí, já vai estar legal. os campeões aí. Vem um campeão também do Red Bull Paranauê, o ano 2017, que foi o primeiro campeão desse torneio de jogos famoso aí, que é Rato, que ele vai estar aí com a gente também. Nós temos o contramestre Rafael, que é um cantador famoso em São Paulo, que vai estar com a gente também fazendo esse axé, que o pessoal da capoeira fala assim, né? Fazendo esse axé, essa animação. Então no sábado de manhã a gente vai estar na Praça José Bastos, fazendo ali uma atividade motivadora pra galera ver, passar e ver que a capoeira ocupa os espaços, né? Bacana. E à tarde é o torneio, Lá no teatro. no Teatro Candiandora. Se fosse no Centro de Cultura, não seria melhor para aproximar mais as pessoas ali, não? Mas a gente planejou esse evento há um tempo. o que Centro de Cultura não estava aberto. A pauta não estava aberta. Então a gente já vem conversando sobre isso para que possa ser. Qual a sua expectativa de público para esse evento, Guerra? Pode falar no microfone. Não, tá super bacana, porque a gente estamos com uma página na internet bem divulgada também, né? Qual é a Quem quiser página? seguir, @Movimento da Ginga. Põe aí, viu, Cássio, no caracteres, Então, @Movimento da Ginga. E também estamos divulgando muito, além da Isso rede aí é uma página ou é uma rede social isso aí? É uma rede social. Rede isso. social, é no Isso, Instagram, né? Isso, justamente. Então depois mostra a página aí, viu? Repete aí, @Movimento da Ginga. Movimento da Ginga, no Instagram aí. Isso, e também, como o Bruna falou, né? Os nossos convidados também são pessoas também que têm vínculo com a capoeira no mundo inteiro, então vai atrair muito público, né? Principalmente a capoeira da região, que gosta dessas pessoas que vão estar aí, esses jogadores, cantadores. Então, estamos na expectativa que vai vir muita gente, né? Da região e também pessoas que admiram assistir a capoeira, né? Então, não só além da capoeira, também a gente vai ter o evento, é meio cultural, também. Vamos cultural, ter isso. Vamos fazer também a parte do samba de roda, que trabalhamos com isso também. Então, vai ser capoeira, samba de roda, então... E o samba de roda é um elemento interessante para dar aquela
proporção, né, ser a válvula propulsora, né, da capoeira, porque uma coisa puxa a outra, né? Com certeza. A canção, eu vi aqui, o mestre Minduim mostrou várias canções dele aqui, né, voltada para capoeira. Isso. E aquilo ali motiva, né, novas canções, novas letras, com certeza, interessante. Com certeza. Bacana. Qual a sua expectativa a partir desse evento? O que é que você acha que pode mudar na nossa capoeira local aqui, depois desse evento? Como o Gué estava falando, a gente tem muita gente que está procurando, né? Muita gente ligando, mandando mensagem, querendo saber. E esse pessoal que vem de fora, eles não vêm só marcar presença, eles vão fazer oficinas também. E essas oficinas vão ser gratuitas. E além disso também, eles vão contar a história deles, como foi participar dos campeonatos que eles participaram, qual é a sensação, né? Isso é bom que estimula os capoeiristas novos que estão começando também, né? E enriquece o currículo, né? E incentiva a pessoa a continuar querendo crescer, querendo continuar dentro da capoeira. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só jogar, entrar na roda e jogar, não. A gente, por exemplo, eu e contra o mestre Gué, a gente dá aula em escola, a gente vive disso. Então é um incentivo para que a pessoa possa ter uma profissão no futuro, entendeu? Mas vocês dão aula de outras matérias, né? Ou eu só sou de capoeira? formada em educação física, eu dou aula de educação física e de capoeira. E ele dá aula de capoeira. No Colégio do Estado? Eu dou só em escola particular. Escola particular. E você também? Só no particular. Isso é bom. E tem muita gente interessada, não tem? Com certeza. Sim, hoje em dia nas escolas eles oferecem dois tipos de modalidade. Geralmente balé e capoeira, né? E a capoeira é muito bem vista dentro da escola. Foi uma forma de quebrar os preconceitos, os tabus, a capoeira dentro da escola. Isso é muito importante, né? Legal. Bruna, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e já deixar um convite aqui para uns 2, 3 dias antes do evento, a gente fazer aqui, já que vai ser, nós estamos em outubro, né, mês da criança, a gente podia fazer uma exibição aqui com as criancinhas, pode ser? Vocês podiam trazer, porque é o futuro, né, da modalidade, que é importante para a gente garantir isso, né? Pode ser? Vamos combinar. Então vamos combinar aí para a gente fazer essa apresentação aqui mais perto do evento, né? Para lembrar também as pessoas que é no dia 12, na Praça da Beira Rio, na Firmino Alves, no dia 13, na Avenida Zismaron, lá no outro lado, à noite, 9 horas, e no dia 14, no Centro de Cultura... Não. Aliás, no Teatro Candinha Doria. Na Praça dos Debastos de manhã e no Teatro Candinha Doria. Vai ter esse evento na Praça dos Debastos pela manhã, que vai ser muito importante também. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Ok. Bom, a gente vai falar mais desse evento aí na próxima semana. Vem agora aí o mestre Roberto José, né? Vai falar sobre segurança pública e antes disso a gente confere as cotações, não é isso, Bárbara? Tem uma matéria aí do Centro Cultural. Então vamos conferir essa matéria. Com inscrições abertas até 25 de outubro, os editais da Lei Paulo Gustavo para a Bahia foram lançados oficialmente em cerimônia realizada numa escola estadual em Salvador. Um investimento de 150 milhões de reais em mais de 2.000 projetos para todo o estado, em diversas áreas da cultura, como artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro. A esperança que a gente tem com os editais é que a gente possa produzir a nossa cultura com dignidade, com muita força, com muita beleza. Os editais buscam promover a inclusão e a diversidade na cultura baiana, por meio de cotas e pontuações para grupos sociais vulneráveis ou minoritários. Nós temos 50%, ou seja, metade das vagas de proponentes destinadas a pessoas negras, 10% para pessoas indígenas. Temos divisões pelo estado, reservando vagas para os diferentes territórios e valorizando toda a diversidade humana. O governador Jerônimo Rodrigues destacou o poder de transformação social da lei a partir do fortalecimento da cultura baiana. A cultura é sim essa oportunidade, essa porta de gerar renda, de criar e fortalecer a autoestima nossa do povo baiano, mas também de fazer uma política combinada com o Pacto pela Vida. É isso aí, gente. O governo da Bahia, né, cuidando aí da cultura, a gente viu aí essa matéria interessante. Por falar em governo da Bahia, está aqui com a gente Roberto José, o nosso mestre aqui, especialista em segurança pública, que hoje vai falar sobre essa questão, né, da guerra do narcotráfico aqui na Bahia, da violência que se alastrou aí. E
essa medida do governo federal anunciada aí pelo ministro Flávio Dino, que eu achei irrisória para a Bahia, né? A Bahia, gente, é o estado que mais faz fronteira com outros estados no Brasil. Se você olhar lá o mapa, você vai ver que são mais de 5 estados que fazem fronteiras com a Bahia. Então, 20 milhões é muito pouco. Mas quem vai falar disso é o especialista, Roberto José. Bom dia, Roberto. Bom dia, Barbosa, bom dia, Bárbara, né? Todos que nos assistem. De fato é pouco, mas se a gente analisar a conjuntura, para aquele momento, esses 20 milhões são em equipamentos, né? Uhum. O governo federal deve estar lançando hoje, né? Está planejado agora pela manhã, lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o lançamento de um programa, esse aí chega a quase a R$1 bilhão, para enfrentamento ao crime organizado. Certo. Aí quando você diz que a Bahia faz fronteira, vamos só estabelecer aqui conceito. Fronteira de estado, né? Vamos estabelecer conceito. Na verdade, são limites fronteira só internacional. Internacional, mas eu fiz de uma forma coloquial para as pessoas entenderem. Isso, ali, né? A Bahia de fato é o estado que tem mais limites, né? A Bahia é um estado que tem dimensões territoriais e a Bahia tem um posicionamento geográfico estratégico para o uso dessas narcofranquias. A gente sempre estava conversando aqui sobre a questão da dinâmica territorial do narcotráfico, que você não explica, Barbosa, o que está acontecendo com Salvador apenas com esses episódios isolados, né? Mas aí a gente tem que fazer uma análise histórica da linha do tempo desses agentes. Como é que esses agentes eles estão disputando o território, qual é o papel da segurança pública hoje e qual foi o papel da segurança pública no passado, principalmente no período de 8 anos do governador Rui Costa. E aí você começa a entender, a clarear as situações das disputas territoriais dessas narcofranquias e a importância das duas grandes narcofranquias nacionais que buscam território e que acabam utilizando o estado da Bahia, seja como espaço, e aí utilizando bem um conceito geográfico, seja como espaço de consumo de drogas, porque tem um mercado muito grande, o estado da Bahia, mas também como área de passagem, de exportação dessas drogas, mas também o estado da Bahia tem hoje, o estado da Bahia tem o maior litoral, é o estado com o maior litoral do Brasil, né? Isso também favorece tanto a chegada quanto a saída. E você está em casa, deve ter visto aí notícias sobre apreensão de drogas, de grandes quantidades de drogas em aeroportos, mas também nos portos da Bahia, principalmente aquele porto ali do centro de Salvador, que a gente chama do Terminal da França, né? Então, volta e meia, a Polícia Federal apreende uma grande carga. Isso significa que a Bahia tem sendo utilizada como espaço para exportação dessas drogas. E aí, como é que essa droga chega aqui? Também é um questionamento importante. Essa droga é produzida aqui, as pessoas que estão em casa aqui nem sempre acompanham, Bárbara, essas questões. E só para você ter uma ideia, cocaína só se produz nos países andinos. É uma área endêmica. É óbvio, Barbosa, que se houvesse um interesse médico, um interesse comercial das empresas, né, oficialmente, né, dessas empresas, qualquer lugar do mundo poderia produzir cocaína. Antigamente o trigo só se produzia em lugares que você tem determinadas condições de altitude, de temperatura, países temperados. Hoje o oeste da Bahia produz trigo. Até aí, falei ontem. A gente fez um melhoramento genético, as adaptações e tal, e você consegue produzir grão, porque o grão do trigo, para produzir, ele tem uma exigência climatológica, de temperatura, de pressão, de solo. E aí você, com o melhoramento genético, você consegue fazer isso. Só que para esse outro contexto de narcóticos, não há que se falar disso. Então, quem é que produz cocaína no Brasil? É aquela área dos países andinos que vai da Bolívia até Venezuela, lá em cima. Então, são esses países dessa área que produzem. Até porque a maior plantação de coca está lá, né? Exatamente, está lá. Não, só se produz lá. Só se produz lá. O Peru também, né? Sim, eu estou falando ali você falou. Seria bom se tivesse um mapa para você verificar. Então, da Bolívia até a Venezuela. Aí você passa por Peru, Equador,
Colômbia, até chegar à Venezuela. Então, as pessoas, para que você que está em casa tenha uma noção, né? Só se produz lá. Bom, eu produzo lá, tem uma produção da planta, que nós chamamos de, o princípio ativo é o Erythroxylon cocci, né? E aí isso vai para uma indústria, essa indústria transforma ali que a gente chama pasta base. A pasta base ela é misturada com uma série de coisas. Que depois vai passar por um refino, né? Por um refino e tal. Esse refino que já se faz em outros países, já né? se faz nos países de consumo, né? Porque o refino, você tem o produto base. Esse produto base só se faz lá. E ele chega no Brasil majoritariamente pela fronteira seca, que é aquela área ali do Paraguai. E aí, qual é a importância? Por isso que é interessante a geografia. Como é que se explica geograficamente essas situações? E aí a gente está falando de inteligência, Barbosa. Não se combate, e é inteligência geográfica, inclusive. Não se faz o enfrentamento às drogas. Primeiro que esse modelo que a gente tem no Brasil é um modelo importado dos Estados Unidos, né? A guerra às drogas, né? É um modelo fracassado. A gente precisa de um outro modelo, porque o uso de drogas, Bárbara, para além de ser uma questão policial, ela é muito mais uma questão de saúde pública. Exatamente. Então a gente precisa rever o modelo. O Barroso, ele sempre está discutindo isso. Quem é o Barroso? O atual presidente do STF, né? E ele defende isso. A gente precisa virar a chave do modelo de repressão às drogas, do modelo de guerra às drogas. Então é importante explicar esse contexto geográfico. Aí depois é interessante, 2016, um fato, Barbosa, que aconteceu na fronteira ali do Paraguai e Brasil, Bárbara, que foi a morte e a execução de um narcotraficante do PCV chamado Jorge Rafá, em Pedro Juan Caballero. Até ali, Barbosa, existia um armistício, um acordo entre CV e o PCC, né? Esse acordo foi rompido com a morte desse narcotraficante, e as pessoas lembram, ele estava num carro blindado e o carro foi varado de tiro de .50, varou de um lado a outro. E ali o acordo que existia entre o PCC e o CV acabou. O PCC pegava drogas diretamente do CV e redistribuía para boa parte do Brasil, para essas narcofranquias locais. Ali o acordo quebra. Com a quebra de acordo, você também vai se recordar, no norte do Brasil, uma narcofranquia chamada de Família do Norte, a Grande Família do Norte. Já ouvi falar. Ela entra em confronto com o CV querendo retomar aquelas áreas do norte. E aí, volto a dizer, qual é a importância geográfica do norte do Brasil, envolvendo ali o Amazonas, o Pará, para o consumo e exportação de drogas. Ora, se eu aperto o cerco da investigação, Bárbara, da fiscalização na área seca do Paraguai, essas rodovias do sul-sudeste do Brasil, a parte que pode ser, e é uma porta de entrada com facilidade, é o norte. Então você vê de olho nessa possibilidade, toma os presídios do norte. E aí teve aquelas 55 mortes nos presídios do norte, envolvendo ali a Grande Família do Norte, que é uma narcofranquia do norte, e o CV, para retomar aquela área. Perceba que o que a gente está vivendo aqui hoje na Bahia é fruto desses processos de reterritorialização, né? A gente chama na geografia desterritorialização e reterritorialização. Tira a tarja aí, Cássio. Esse mapa, Roberto, é o que você estava falando há pouco sobre a questão andina aí, né? Da exportação da droga. Exatamente. Você perceba que aquela seta, né, vermelha ali, de exportação tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Passa pela Bahia ali, a primeira, né? Exatamente. Você está vendo ali, esse mapa ainda não está atualizado, antigo, né? Perceba que a gente tem, quem é que produz cocaína? É aqui a América do Sul, especificamente nos países andinos. Perceba ali, para mim eu estou vendo ali, roxo, né? Vai da Bolívia até uma parte da Venezuela, né? Então todos esses países são produtores da pasta base de cocaína. E essa pasta base, ela chega ao mercado consumidor. O Brasil é um grande mercado consumidor.
aí a ênfase está na exportação. Você tem muita exportação direto para os Estados Unidos, né? E México, mas o Brasil acaba servindo como uma grande área para exportar, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. A África, né? A África, mas especialmente o mercado consumidor, a Europa. que é a Europa que é também os Estados Unidos, grande mercado consumidor. O Brasil também é um mercado consumidor, mas o Brasil passa a ser um espaço para exportação e consumo também. Daí a importância do Brasil. E qual é a importância do estado da Bahia? O estado da Bahia, como eu te falei, o norte do Brasil, ele tem... E aí a gente precisa dar uma explicação muito interessante sobre o que nós tivemos, Barbosa, nos últimos 4 anos. Um enfraquecimento, uma dilapidação, uma desestruturação de todas as instituições de fiscalização do norte do Brasil. No governo Bolsonaro, o IBAMA, o ICMBio, que fazem, né, fiscalização para as áreas ambientais, as questões ambientais, mas por tabela também acaba, porque você tem uma fiscalização, tendo a fiscalização intensa sobre derrubada de áreas, mineração ilegal e tal, você também fiscaliza outras coisas, né? Inclusive, desculpe te interromper, Roberto, mas tem rios ali que saem de lá, dessa região andina, né, do Peru, da Colômbia, e vão desaguar no Amazonas, né? É isso, o Amazonas ele é uma junção do rio Solimões, né, e o Rio Negro. E ali você tem toda essa bacia de drenagem, e esse rio Amazonas ele vai desaguar onde? No Atlântico, e do Atlântico para a Europa, daquela área para a Europa é um pulo, né? Os caras inclusive fazem isso de submarino do narcotráfico. Recentemente tem um documentário, não, é uma série, né? De uns portugueses que inclusive eu conheci o produtor do filme, teve aqui, né? A série é naquele canal Amazon, e eles mostram que um dos caras até morre no submarino clandestino. É isso. Recentemente, tem um mês, um submarino foi apreendido pela polícia portuguesa, porque eles utilizam ali aquela área da Península Ibérica por ser a porta de entrada, né, para quem vem aqui da América do Sul, e ali você tem o Estreito de Gibraltar, que o cara passa ali e entra todo o mar Mediterrâneo, mas utilizam majoritariamente a costa de Portugal. Recentemente foi uma embarcação dessa apreendida, e os narcotraficantes que estavam ali pilotando presos, em razão do submarino ter quebrado, né? Não fizeram a previsão correta de quantidade de combustível, de água, essas coisas, e o submarino do narcotráfico quebrou. Com cerca de 5 toneladas de cocaína, pasta base de cocaína, avaliada em milhões de dólares. Então, Barbosa, você percebe que é importante você ter o entendimento da inteligência geográfica, sobre como que esse narcotráfico ele utiliza esses espaços, ora espaço de consumo, ora espaço para exportação. Qual a importância dessas duas narcofranquias que disputam território? Se antes, até 1916, ou 2016, com a morte de Jorge Rafah, existia no Brasil um armistício entre essas duas narcofranquias brasileiras, de penetração agora internacional, e com a quebra de armistício, essas narcofranquias começam a disputar território. E aí agora a gente começa a explicar a Bahia. E a disputa de território, ele gera morte, porque essa disputa, ela obedece uma lógica. E aí eu vou pedir permissão para citar aqui uma antropóloga do Rio de Janeiro, chamada Alba Zaluar, né? Ela escreveu um livro, quem puder ler, leia um dia, O Condomínio do Diabo. Que é um livro muito bacana, explicando qual é a lógica antropológica, sociológica e até geográfica, claro que a ênfase é antropológica, do grande complexo do Alemão no Rio de Janeiro. E ela falava muito essa coisa, né? A lógica do ferro e do fumo, isso lá na década de 80. Do ferro, o poder das armas, e o fumo, o poder da maconha. Até a década de 80, o que predominava no Brasil, Barbosa e Bárbara, era o consumo de maconha. A partir daí... falava pouco em cocaína. Aliás, falava até mais em heroína, que era uma droga altíssima. Isso, que vem lá do Sudeste, da Ásia, né? Da Ásia,
Aí a cocaína cai no gosto dessa turma e o Brasil passa a ser um espaço de importância para exportação, mas também para consumo. Ora, com a introdução da cocaína, e antes a maconha, até a década de 80, era de produção doméstica. Toda a região, toda a área tinha sua produçãozinha lá de maconha. Aquelas plantaçõezinhas, Você né? descobriu muita fazenda em Pernambuco. Isso, né, mas ali que a gente chama, né, aquela área ali do polígono da maconha. Mas deixa eu te dar uma informação aqui importante. Majoritariamente, a maconha que é consumida no Brasil não é produzida no Brasil, mas no Paraguai. Porque a fiscalização lá é muito tênue. E no Brasil, a polícia ela é muito efetiva nessa parte da fiscalização. Então, são raras as plantações locais aqui. Quando tem, logo em seguida, porque você precisa ter um investimento alto para produzir. É preciso correção de solo. Esse tipo de plantação, você tem que ter irrigação, alguém cuidando. Então, há um investimento muito alto para produzir. Mas para comprar... 1 quilo de maconha produzida aqui é mais caro do que eu comprar 1 quilo de maconha prensada, entre aspas, de boa qualidade, vindo do Paraguai. Isso é lógica de mercado. Então eu não vou comprar a maconha produzida aqui, eu vou comprar uma maconha que é muito bem produzida no Paraguai, naquelas áreas ali. O Paraguai tem terras, planícies muito interessantes para esse tipo de plantação. A fiscalização lá é muito baixa. Então, e eu consigo fazer lá no Paraguai uma seleção de plantas. Eu vou plantar aqui a maconha que tenha mais concentração de THC, né, que floresça mais, que tenha uma inflorescência maior e tal. Você consegue fazer uma seleção natural, uma seleção de DNA mesmo, de plantas, né? Plantas mais resistentes e tal, com mais concentração, melhor, né? Com qualidade melhor para a exportação. Então, majoritariamente vem da exportação. Olha aí, Paraguai. Então, a gente precisa... E daí, a fala do Flávio Dino ontem, e o lançamento hoje de um grande programa de enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado do narcotráfico. Que crime organizado no Brasil tem para tudo, né? Mas o do narcotráfico agora é a tela, né? Então, assim, nós temos um sistema único de saúde que ele é gerenciado pela União. A União, ela direciona, gerencia é importante. Nós temos um sistema de educação através do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Esse fundo, ele é regido, coordenado pela União. Ora, a segurança pública se criou um SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que no governo anterior foi desmantelado de Bolsonaro, embora ele falasse muito de segurança pública, mas só bravatas, né? A gente não teve ação nenhuma de fato em segurança pública. Nenhuma. Só que esse sistema ele precisa de fato ser coordenado pela União, a União ser a grande coordenadora desse sistema e ter um fundo, né? Esse fundo de fato ter recursos para que o Estado possa fazer o enfrentamento. E aí eu falei com você aqui em alguns momentos que o nosso modelo de segurança pública, esse modelo dual e anacrônico, você tem uma polícia militar de um lado, você tem uma polícia civil do outro, que não dialogam, não trocam informações. Isso é uma coisa de 50 anos, né? Exatamente, isso só existe Brasil, Serra Leoa, Guiné-Bissau e Turquia. Barbosa, a gente precisa de uma polícia moderna. Um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto, a polícia do século XXI. E essa polícia que eu estou falando aqui é o que é a polícia do ciclo completo de atividade. Eu não estou... Inclusive, a Secretaria de Segurança, que faz parte do Ministério, né, da Justiça, colocou isso aí, né? Que precisa unificação das polícias, né? Exatamente, para que a gente tenha um ciclo completo. Volta e meia, o STJ é chamado para determinar, né, em seus acordos, né, suas sentenças de STJ e STF, sobre a atuação da polícia. Por exemplo, a polícia militar, ela é proibida de investigar. Ela só pode investigar crime militar. Aí como que a polícia militar chegou a um laboratório de drogas, aí daqui a pouco no inquérito vai perceber que houve investigação. É prova nula, sabe? Ela não pode, então, assim, a gente precisa corrigir lá na frente. Quer dizer, ela não é uma polícia inteligente, né?
teoricamente. Não, ela é inteligente. Não, mas pela lei ela não pode fazer investigação. Ela tem inteligência. acesso. Mas não pode usar. Mas ela tem inteligência para montar seu policiamento ostensivo preventivo, mas ela não pode utilizar a investigação. Aí você tem que corrigir lá atrás. Polícia Militar, ela exerce um papel fundamental. É óbvio que os órgãos de controle precisam ser fortes, como a Corregedoria, como o Ministério Público Quem investiga é civil, federal? Quem investiga é a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Federal, nas competências federais, e a Polícia Civil na competência do Estado, que a gente fala de competência residual. E hoje você tem ainda a Polícia Rodoviária Federal, que é também uma polícia ostensiva, similar à Polícia Militar. Que acaba dando flagrante nas estradas. Para entender, né? Depois que a Polícia Militar abre o inquérito, aí já passa... A Polícia Militar não abre inquérito. Quem abre inquérito é a delegacia. A delegacia. A Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo preventivo. Numa situação de flagrante, ela pega a situação, encaminha para a delegacia que vai abrir o inquérito. Sim. E aí começa as investigações. Primeiro, o procedimento administrativo, que é o auto de prisão em flagrante. Isso vai ser encaminhado para um juiz de garantias, né? Agora, só para a gente entender qual é o contexto da Bahia, né? Da Bahia. Bom, explicando. Na Bahia, até o governo do Dr. Rui Costa... Porque, inclusive, viu, o pessoal lá no Sul, Sudeste, né, principalmente a oposição, fala que a violência na Bahia é fruto do modelo do PT que está aqui há 20 anos, né, instalado no governo. Não, então, eu diria... Era bom você explicar isso aí. É interessante, é mesmo, é modelo de Rui Costa, não é do PT. O que é que aconteceu no governo Rui Costa? Rui Costa acabou priorizando mais a Polícia Militar, que isso é normal de qualquer governador médio, né, com aquela visão mediana. Investir naquilo que é visível, né? Então a Polícia Militar na rua, viatura, isso é importante, mas sem investir naquele que conduz a viatura, que é o policial. Então a polícia ficou 8 anos sem investimentos nesse sentido do ser humano, mas fazendo um investimento mais nessa estrutura da Polícia Militar. Enquanto a Polícia Civil, quem quiser pode olhar aí no portal da Transparência. Nos 8 anos de governo de Rui Costa, praticamente não houve investimento nenhum, era só verba de custeio e sem aumento dessa verba de custeio, porque 8 anos passamos sem aumento salarial, sem reposição salarial. Aí você tem esse contexto, aí você tem um modelo de enfrentamento à violência pautado no modelo do enfrentamento, do tiro. O que é que aconteceu? Em Salvador nós tínhamos 2 grandes franquias do crime, que era a quadrilha do Perna e a quadrilha... me fugiu agora o nome dessa quadrilha. Eram 2 quadrilhas que dominavam áreas. Esse modelo do enfrentamento, ele gerou a morte desses líderes, dessas quadrilhas. Essas quadrilhas, como hidra, sabe uma hidra? Você corta um braço e o outro braço cresce. É o que aconteceu. Toda vez que um líder de uma quadrilha dessa, ele sai de cena, não preso, porque os presídios precisam ser revisto também o modelo de presídio que a gente tem. Embora eu seja defensor, já estudei vários modelos no mundo, e o presídio ele não ressocializa em lugar nenhum no mundo. Mas então é melhor você investir lá atrás em educação. Mas pelo menos tem presídios decentes, exatamente, né? Como nos Estados Unidos e outros locais. Cumprir a LEP, né? A Lei de Execuções Penais. Então o que é que acontece? Com a morte desses líderes, né, muitas vezes com embate com a polícia, vão surgindo novos líderes. E essas novas hidras, né, essas fragmentações ocorrem por disputas territoriais. A partir dessas fragmentações, desse modelo implementado pelo então governador Rui Costa, e essa bomba cai no colo do governador Jerônimo, que é um professor que entende a importância de investimento em inteligência e investigação. Está na fala do governador Jerônimo. É verdade. Só que, como é que eu corrijo esse navio que está há 8 anos nesse rumo? A correção dessa rota, ela é muito importante. Ele vem fazendo isso, inclusive com um trabalho muito bem feito do secretário Werner, da delegada-geral Heloísa, né? Está se fazendo a correção. Tanto que o laboratório de lavagem de dinheiro, que no governo Rui Costa, estava dentro, quem estava comandando o laboratório era o pessoal diretamente ligado ao secretário Maurício, que eram militares. E aí o sindicato da Polícia Civil, o Sindipoc, junto com o sindicato dos delegados, entraram com a ação pública
para que esse laboratório de lavagem de dinheiro fosse para a Polícia Civil, como deve ser, e hoje está na Polícia Civil. Então, é preciso uma correção de rota. Então, dessas duas narcofranquias da Bahia que sofreram essa fragmentação, surgem o BDM e a Catiara. Essas organizações são filiadas, respectivamente, ao PCC e ao CV, que são fornecedores. E aí, por que eu uso narcofranquias? É um termo, é um neologismo, não? Uma palavra nova. Mas é que na prática é isso mesmo que funciona. Porque na prática é isso, eles funcionam como franquias, como empresa. E o que é que um franqueado... A franquia tem uma obrigação, que é fornecer armamento, e aí tem um custo para isso. Fornecer drogas, e ele recebe o quê? A sua quantia, a sua parcela do negócio. Esse negócio, ele é diversificado com... toda vez que por exemplo, há uma grande apreensão de cocaína em uma dessas estradas, logo em seguida, aí você pode botar a inteligência para trabalhar, a gente vai ter explosões de carro forte, de bancos, porque aquela quadrilha que sofreu o baque econômico da apreensão, ele precisa se recapitalizar para buscar esse dinheiro no mercado externo. O franqueador, para pagar, porque não é uma morre, situação de lucro. Porque então você perceba... Lá tem pena de morte. Exatamente. Você perceba que a situação que a gente tem na Bahia a gente precisa fazer uma mudança de rumo na política que foi adotada no governo Rui Costa. Então, não é fácil fazer essa mudança de rumo. O governador tem feito aportes e políticas exitosas nesse sentido, mas essa mudança de rumo a gente só faz com um período, né? Não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. E aí os investimentos estão sendo feitos, e aí a gente precisa dessa repressão qualificada. E essa repressão qualificada, ela precisa muito da inteligência policial e da investigação para que as operações sejam cirúrgicas, né? O episódio em que o policial morreu foi uma operação muito bem montada para retomar o bairro de Valéria, do BDM. Agora eu não entendi qual a posição da Polícia Federal naquele momento ali para morrer um agente da Polícia Federal. Porque a operação, aí a gente chama de teatro de operações, ele foi montado para retomar a área que foi invadida, tomada de uma das duas franquias locais que disputavam. E no momento que estava se preparando as viaturas, a Polícia Federal se posicionou a viatura em uma determinada área, a Polícia Militar em outra, a Polícia Civil em outra, para fazer um cerco. Como eu mostrei aqui na última vez o mapa de Valéria, aquela área de mata, uma área muito grande, para retomar o cerco. Mas nesse exato momento, a quadrilha oposta, né, opositora, estava indo para aquela área para fazer o que a gente chama de bonde, né, de ataque. E aí já encontrou a Polícia Federal, os caras já chegaram dando tiro. Então, talvez esse outro item devesse estar na equação da operação, né? Fazer um monitoramento. Daí a inteligência é importante. Mas, assim, foi uma fatalidade, de fato. E aí é aquilo que eu sempre falo, né? A morte, ela acaba gerando mais mortes, né? Ela não deve ser... O próprio Flávio Dino falou ontem, né? A morte é só uma consequência. As nossas operações, Dino falou, ela tem que ser pautada na inteligência. A morte... ela pode acontecer, mas não é o que se deseja. A polícia não deseja isso, num trabalho muito bem feito. Então a gente precisa fazer a mudança de rota. A Bahia, ela tem uma posição estratégica tanto para o mercado de consumo de drogas, daí a disputa dessas duas narcofranquias nacionais e as disputas das franquias identitárias, que eu chamo de franquias locais. Nesse espaço. E essas disputas são, via de regra, disputas violentas. Vou citar de novo Alba Zaloar, sobre a lei do ferro e do fumo, né? O poder das armas e o poder das drogas. Ok. Roberto, eu queria deixar o convite já aqui, para na próxima semana a gente tratar desse tema novamente, porque tem outra situação que está surgindo em Salvador que preocupa, que são os jovens das escolas públicas. Era isso que eu ia perguntar, mas já acabou o tempo. Eu ia perguntar agora, mas o tempo acabou, né? Tá vindo aí a vitória. Mas a gente falar sobre isso, porque eles estão marcando a sobrancelha com 3 cortes, e que significa justamente a representação dessa facção que você falou do BMD. O BDM, que é bonde do maluco, é a repartição que é Comando Vermelho. Eles estão Não, eles são vinculados ao PCC. Ao PCC. A outra, a Catiara, é vinculada ao CV. Então, essas marcas, e inclusive tem um livro que fala sobre marcas e tatuagens do submundo do crime. Isso identifica as pessoas, né? Com certeza. Então, assim,
ao jovem que está em casa nos ouvindo, que não sabe o significado, é melhor evitar, por exemplo, fazer essas marcas na sobrancelha, porque ele pode estar se vinculando em alguma marca e sendo alvo de algum ataque, né? Por ignorância. Mas tem suspensão de aula também por ameaça, além dessas marcas nas escolas de Salvador, porque o tráfico está comandando as escolas. Eu queria a gente fazer um programa especial sobre isso, entendeu, Roberto? Porque vamos preparar um material bacana. O crime está cooptando os futuros soldados dele, né? É verdade. Então a gente precisa debater aqui como evitar isso, né? Bom, é importante. Porque... E aí, Barbosa, é interessante a gente saber quem fez alguma coisa que deu certo. Então vamos trazer aqui, Vitória, né? Nossa amiga Vitória. Nome Vitória. E o Vitória hoje está. Vitória da Bahia está liderando. Daqui a pouco. Vamos trazer aqui modelos de boas práticas no mundo que deram certo. Né? O que é importante? E aquilo que eu sempre defendo como bom educador, que a educação, a prevenção à violência, Vitória, é muito mais importante e muito mais exitosa do que esse enfrentamento. Quanto é que custa? Não estou dizendo que o enfrentamento não deva ser feito. Ele deve, e a gente defende, o enfrentamento qualificado, com planejamento, com inteligência policial. Quanto que custa um preso em 2019? Eu fiz esse cálculo e tive conversando com a pessoa, esse cálculo já aumentou. Um preso... naquela época, em 2020, 2019, custava para o sistema da Bahia, que é o sistema híbrido, né? Você tem o Estado, presídios 100% do Estado, e presídios em que o Estado ele tem empresas administrando, como é o presídio de Itabuna. Ele custava, naquele período, 19, 20, R$3.000. Você sabe quanto custa? E aí, para mim, não é custo, é investimento, mas a gente está falando de orçamento público, é verba de custeio. Uma criança no sistema municipal de ensino de Itabuna, naquele período 19, 20, R$500. Que é uma mensalidade na época de escola de rico, top, né? Naquela época, 2020. Época. Hoje já a escola mediana aí já está mais de 700. Exatamente, mas aí o preço do sujeito, no presídio, o custo, não estou falando de investimento, estou falando de custo, também aumentou, está quase em R$4.000 hoje. Imagine. Por mês, per capita. Para um sujeito que entra nesse crime, né, num presídio, e vai sair muito pior, porque os presídios não cumprem seu papel constitucional de ressocialização. Então é muito melhor e muito mais eficiente investir no livro e na leitura, na educação, do que em fuzil. Mas isso não interessa aos políticos, né? Você vê que eu admirava muito aquele senador de Brasília, Cristóvão Buarque, ele até faleceu, né? Não, tá vivo. Cristóvão Buarque sempre defendeu isso, né? Quer matar o homem. E nunca foi convidado nem para fazer parte do Ministério de Não, Educação. ele fez no primeiro governo Lula. E aí depois ele acabou saindo do governo. Então é uma das minhas referências em educação é o Cristóvão Buarque. Eu também, eu acho bacana o trabalho dele. Obrigado, Roberto. Semana que vem, então, vamos falar mais disso. Vamos, a gente vem ao vivo. Ok. Bárbara, tá vindo aí a Vitória, né? Com o quadro Gente de Vitória. Isso, daqui a pouquinho. Agora vamos ver Outubro Rosa, né? Com a campanha e a matéria, vamos acompanhar. Verônica Santana perdeu uma irmã aos 34 anos, vítima do câncer de mama. 6 meses depois, foi diagnosticada com a mesma doença, mas conseguiu se curar. Hoje ela é parceira da campanha Ligadas por Fios e colabora para a autoestima daquelas que estão em tratamento. Hoje é muito gratificante poder fazer parte da Liga por um Fio, né? Poder fazer essa oficina de turbante com essas mulheres que elas precisam saber que elas são lindas da maneira que elas são, independente, o cabelo cresce. A campanha Ligadas por Fios, lançada pela Secretaria da Segurança Pública em parceria com o Instituto Amor em Mechas, coleta doações voluntárias de mechas de cabelos, bonés, lenços e turbantes novos para pessoas em tratamento de câncer de mama. As doações podem ser feitas em Salvador, no Shopping da Bahia, e no interior, nas unidades do Corpo de Bombeiros, DPT e polícias, civil e militar. Já recolhemos nos anos anteriores mais de 250 quilos de cabelos que só na Bahia trouxeram uma energia, trouxeram uma ressignificação para 260 mulheres baianas. Tudo isso é arrecadado para a gente construir em parceria com o Instituto Amor em Mecha, os kits do amor. São kits de autoestima entregue às mulheres em tratamento de câncer de forma gratuita, numa parceria com o Hospital da Mulher. Para quem recebe os kits do amor, a campanha faz a diferença na recuperação e sua autoestima. É o caso de Maria do Rosário, que também enfrentou a doença. Eu me
senti muito fortalecida, muito encorajada. Para mim, o mais importante foi os cabelos, a peruca, que eu usei por muito tempo e foi maravilhoso. Olá, graças, né, a Deus por mais um quadro Gente de Vitória. Agradecer a você também, que faz parte aí, nos dando a sua audiência. Como é bom estar com você. Eu, Vitória Santana, idealizei este quadro Gente de Vitória aqui no TVI News, para que viesse contar a história de gente de Vitória. Pessoas que construíram a sua história, que teve um caminho para chegar até aqui. Homens, mulheres que estão aqui na nossa cidade, que colaborou para construir Itabuna e sonha ainda mais fazer parte dessa construção. E hoje, para estar comigo também, né, dividindo esse quadro, que nós vamos falar de um homem muito interessante aqui em Itabuna. E para dividir esse quadro, vai estar Guilherme Santos, professor e radialista comigo, para dividir esse quadro aqui, que, assim, com muita alegria, com muito carinho, que nós apresentamos esse cidadão itabunense, esse filho de Itabuna, que sonha por uma cidade melhor nessa nova geração, nesse tempo, né, novo de Itabuna. Muitos homens estão se colocando seus nomes como pré-candidatos a prefeitos, porque eles sonham com Itabuna que venha ser melhor para o futuro. E nesse futuro é que este homem pensa, né, esse olhar sobre a nossa cidade, que tanto ele também colaborou, ajudou a construir. E é com muito carinho, muita alegria e emoção também que a gente apresenta aqui o engenheiro civil, que é pré-candidato a prefeito de Itabuna, e também um cidadão que tem uma história de vivência, de trabalho, de luta na cidade e na melhoria da nossa querida Itabuna. Queremos aqui apresentar para vocês, né, no nosso quadro Gente de Vitória, o nosso cidadão, né, itabunense, Chico França. Vamos bater esse papo com ele. Chico, seja bem-vindo aqui no Gente de Vitória. Você é gente de Vitória porque você é um homem que é um homem de Vitória, um homem vitorioso. Então, seja bem-vindo. O prazer, Vitória, é meu de estar aqui com você e com o amigo Guilherme. Você me dando essa oportunidade de expor ideias, de falar um pouco sobre mim, sobre minha vida. E fico muito feliz quando você me classifica como um homem de vitória, certo? Nos dois sentidos. No sentido da vitória específica que você diz, e no sentido de vitória a sua pessoa, que é uma pessoa muito importante, muito querida, e que todos nós admiramos muito. Muito obrigada, hein? Professor Guilherme, é uma honra você estar aqui também. Outro homem importante, um homem que sonha também com a Itabuna melhor, sempre na luta, e muitas lutas, eles aí vindo, né, nas políticas também, sonhando. Sim, agregando também. Meu amigo Guilherme. Sonhático mesmo, eu sou sonhático. A gente sonha com uma cidade melhor, né? Uma condição de vida para as pessoas melhor. E aí o que ocorre? É por causa desse sonho, de ser sonhático, que a gente tem assim, acompanhado esse cidadão, que a principal qualidade dele é de ser um cidadão de bem. O melhor conceito da palavra, né? Uma pessoa preocupada com sua cidade, trabalhador, e que não tinha em seu lema principal militar na política partidária, né? Mas buscando a melhoria para a sua cidade, investindo na sua cidade,
Então a gente fica mesmo agraciado, Vitória, com esse bate-papo com Chico. Então vamos começar? Vamos lá. Chico França. Vamos conhecer um pouquinho dessa história de Chico França. Um homem que trabalhou, um homem que construiu, um homem que construiu edifícios, né? Imagino, né? Esse jovem, né? Que quando formado não sabia que ia ajudar a construir Itabuna, construir edifícios, prédios, pontes. E agora, e mais esse projeto novo na vida dele. Mas vamos saber lá atrás um pouquinho da vida Vitória, dele. No Gente de Vitória, me conte sua história, né? Me conte sua história, porque eu estou aqui para saber. E o povo quer saber também. Chico França é itabunense, como é que foi? Conta aí um pouquinho da sua história, família. Tudo isso aí a gente quer saber aqui. Nosso povo aí também quer saber. Bom, eu nasci em Santa Cruz da Vitória. Vitória também. Só Vitória, tá vendo? Com 4 anos, minha família mudou-se para Itabuna, buscando progresso. E nós fomos morar na Rua do Berilo, ali que hoje tudo engloba a Mangabinha. Moramos lá até 1967, quando daquela enchente, a famosa enchente de 67, e levou a nossa casa, levou a casa da nossa família, da minha família. Aí nós mudamos para ali na Cinquentenária, Avenida Cinquentenário, próximo onde tinha exatamente a loja de Oduque, onde tem hoje o LAP, né, a Avenida Freire, tu falava até o Beco Sem Saída. Então, morei ali. Você com seus pais, seus irmãos? Eu e minha família. Quantos irmãos? Uma irmã. Uma irmã. Eu e irmã. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E moramos ali. Meu pai faleceu. E eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar no escritório de Dagoberto Brandão, um engenheiro famoso que tinha aqui. Tinha poucos engenheiros. Você já era engenheiro na época? Não, eu tinha 14 anos. Era jovem, né? Então, antes disso, eu interrompi, Vitória. Antes disso, eu acho que ele deve ter pescado alguma piaba no Cachoeira, mora no Berilo. Mas você conta, Chico, desculpe interromper, você vai contar a sua história aí. Mas eu queria curiosidade, morava no Berilo ali, próximo do Rio Cachoeira, você alcançou ainda o Rio em boas condições, né? O Rio, nós tomamos no Rio? Diversos. E quando você falou em piaba, quem era a criança que não comia uma piaba para aprender a nadar? Engolia a piaba viva. As piabas chamavam barriguda, né? Você, Vitória, inclusive, falou em uma pessoa muito importante na minha vida, que foi Luiz Jesuíno. E nós, eu e Luiz Jesuíno, que é meu primo e hoje é médico, nadamos muito no Rio Cachoeira. Tem fatos, inclusive, que eu converso com o Luiz, o seguinte, que nós jogávamos bola no lado direito do rio, voltávamos para casa, criança tem sempre aventura, ao invés de voltarmos pela ponte, voltávamos pelas pedras no Rio Cachoeira. E ali, quantas vezes nós não tomamos água, né? Terminou a bola, suada e tal. E hoje quem é que tem coragem de botar o pé no Rio Cachoeira? Porque o saneamento, infelizmente, não foi tratado a tempo e o Rio Cachoeira hoje é um esgoto a céu aberto. Agora, dando continuidade Uma pena, né? Olhar para aquele rio. Quando eu converso com alguém que foi criado, que viu o Rio Cachoeira, que andou nas ruas de Itabuna, a gente imagina, né, que o sonho do menino era pular ali no rio, que está ali no Rio Cachoeira, mas uma história ia se construindo na vida daquele menino ali que brincava no Rio Cachoeira, né? Como a história de Chico, né? Então, como a criança não mensura perigo, quantas vezes eu pulei da ponte ali, daquela ponte de São Caetano, no Rio, quantas vezes, inclusive quando até que minha mãe descobriu, eu tomei uma surra, mas quantas vezes eu pulei. Então, não mensurava perigo, porque tanta pedra ali, mas a turma, a criançada, sabia exatamente onde chamava o peral. Então nós caímos naquele lugar e se afastasse para a direita ou para a esquerda, qualquer coisa estava caindo em cima das pedras. Eu cheguei a pescar também no Rio Cachoeira, e aquele trecho que Chico está falando,
Eu não me arriscava, que na época chamava Patota, né? O grupinho de meninos. A gente se tinha ali uma cobra, uma sucuyuba, Chico, que disse que tinha naquele trecho da ponte. Mas não tinha, não, você atravessava nadando, nunca aconteceu nada. Sim, aí você mudou para cá, para Cinquentenário. Aí eu mudei para Cinquentenário e... Fui trabalhar com o Dagoberto. Nesse período, meu pai faleceu, eu tive que trabalhar. Fui trabalhar com o Dagoberto. Foi o tempo que eu fui também estudar no Colégio Estadual de Itabuna. Nesse período estudando no Colégio Estadual de Itabuna. Então a engenharia já estava te acompanhando aí. Trabalhando com o Dagoberto. E quando meu pai morreu, eu tive que transferir para a noite, certo? Trabalhando com o Dagoberto, teve um problema político. Dagoberto era engenheiro da Petrobras e quando da Revolução, Dagoberto foi condenado. Foi preso, depois foi liberado. Então, quando liberaram o Dagoberto, ele instalou aqui o escritório de engenharia, mas constantemente ele tinha que ir a Salvador para fazer depoimentos. E nesse vai e volta, ele ficava algum tempo preso. Nesse vai e volta, ele não teve condições de manter o escritório. Aí quebrou. Coincidentemente, quando ele quebrou, ele foi para Salvador. E coincidentemente foi quando eu terminei o ginásio. Então eu costumo dizer que quando se perde os dentes, se endurece a gengiva, não é isso? Então, quando ele foi para Salvador, eu disse, rapaz, eu também vou. Aí fomos, ele trabalhando, conseguimos um emprego lá, ele trabalhando como engenheiro e eu trabalhando como desenhista na época, porque os desenhos não eram com AutoCAD, era tudo na mão. E eu fui para Salvador e fui estudar no Colégio Central, no Colégio Estadual da Bahia. Trabalhando lá, estudando, depois o Dagoberto voltou e eu continuei minha vida por lá. Terminei o colégio científico e fiz vestibular para a Universidade Federal da Bahia, na UFBA. E obtive o êxito e passei no curso de Engenharia Civil. Quando eu passei no curso de Engenharia Civil, eu disse, agora eu vou seguir minha vida. Fiz o curso, terminando o curso, voltei para Itabuna. Voltei para Itabuna com o objetivo de trabalhar para mim. E dentro desse objetivo eu tô até hoje aí. Ô Chico, só vitória. Só vitória. Então, quando a gente percebe um homem que hoje é de sucesso, mas ele teve uma trajetória ali difícil, de dificuldade também, no passado, né? E de sonhar, né? O menino que sonhava, o menino que é engenheiro, que estudou, que viu Dagoberto ali. Aí, aquele olhar, né? Já na engenharia, né? Já vem no coração também. Chico, e você é casado? Filhos? Sou casado. Eu me casei antes de formar. 22 anos já estava casado. Então, tenho 4 filhas. Terminando o curso, eu retornei para cá. Inicialmente... 4 filhas, mulheres? 4 filhas, terminei o curso, voltei. Minha esposa estava grávida na época, ficou lá em Salvador. Ficou com minha mãe e logo em seguida veio. Então, começamos aqui a vida na rasteira. E tinha objetivos, sempre tive objetivos na minha vida. O objetivo era seguir em frente, construir uma família que eu já tinha, formar minhas filhas, que eu consegui. Hoje são 3 médicas e uma biomédica, já estão com a vida independente. Eu procurei dar a elas conhecimento intelectual e independência financeira. Hoje, graças a Deus, elas já têm a vida delas, segue e já me deram netos, de maneira que minha família está uma família tradicional, bem organizada, e agora é seguir em frente. Aí seguir e depois ter um olhar agora sobre Itabuna, a cidade onde você cresceu, se estruturou profissionalmente, com sua família, e esse momento de Chico agora, né? Esse seu momento, esse olhar agora, sempre aconteceu e você esperou esse momento? Ou aconteceu agora de você falar, não, agora é o momento para mim, já estou com minhas filhas criadas, já tenho minha vida profissional estabilizada, o
que eu posso fazer por Itabuna agora? Essa cidade que tanto me deu, né? Porque acontece isso, a gente querer falar, eu quero dar algo por Itabuna. Eu preciso fazer algo por essa cidade. O seu olhar, né? Como engenheiro também civil, né? O seu olhar, o que é que Itabuna, né, precisa. Então, esse momento seu surgiu agora, ou você já tinha isso no seu coração e esperou que isso acontecesse nesse momento? Não da tinha política? assim, não tinha nada programado. Evidentemente que eu tive umas passagens assim rápidas na política, na administração pública. Eu fui convidado por Fernando Gomes e 80 dias eu fui secretário de infraestrutura. Fui convidado por Azevedo e passei acho que 8 dias como presidente da Imasa. Agora, o que me traz, o que me deixa preocupado, o que me dá força para entrar na política, eu tenho netos. E me preocupa, Vitória e Guilherme, qual o futuro desse neto? Qual o futuro do neto de Guilherme? Qual o futuro do neto de Vitória? Qual o futuro do filho de João? Porque aqui nós temos universidades boas, tem federal, inclusive. Tem a universidade, tem o UESC, tem várias faculdades. Quer dizer, você tem condições de dar conhecimento ao jovem, esse jovem adquire conhecimento, e a cidade não dá perspectiva de melhora financeira, intelectual não, financeira e independência financeira, ou empresarial, esse jovem vai buscar o ônibus e vai embora de Itabuna. Ou então vai para o aeroporto Ilhéus e vai embora de Itabuna. Quando eu vejo um jovem com conhecimento intelectual e que vai buscar novos caminhos fora porque não tem Itabuna, é uma cidade carente que está exportando intelectual, está exportando conhecimento, certo? Então, em função disso, é que eu, como cidadão, não consiga muita coisa, então tenho que militar na política, porque na política partidária eu imagino que sim, aí nós buscaremos opções de manter esse jovem aqui e dar progresso à própria cidade. Por exemplo, eu não admito, por exemplo, uma cidade como Itabuna, que você vai ali no CITA, é o Centro Industrial de Itabuna, Vitória, e você vê ali 2 indústrias. E você vê um abandono assustador, certo? Você, inclusive, tem invasões lá de sítios, ou locais onde deveria ser indústria, que não traz recurso, não traz investimento e não traz emprego. Por isso que o jovem está evadindo da cidade, certo? Então, em função disso, é que é a minha força motriz de buscar esse caminho político. Evidentemente que estou embrionário, né? Sou um neófito na política, mas não deixo de ter ideal. É importante isso, né, Guilherme? Como ele disse, eu sou um neófito, mas um neófito que está buscando, acho que para ser um político, ele precisa só querer, ter interesse da melhoria da cidade. O diferencial, Vitória, é ter vontade, né, de mudança, não é? E na caminhada, Chico, como engenheiro, deve estar olhando o Itabuna como uma planta posta sobre a mesa, eu imagino, não é? E desenhando, fazendo aqueles desenhos de onde pode melhorar, o que pode ser feito aqui. É por aí, Chico? É por aí. Por exemplo, quando você tem um problema de transporte coletivo, que todo mundo começa a bater de qualquer sorte, foi o que eu fiz. Eu fui na Universidade Federal do Sul da Bahia procurar se tinha técnicos e professores especializados naquele assunto. E tinha. E tem. Eu fui lá conversar com a professora Peola Paula, que é especialista em transporte e tráfego, em mobilidade urbana. Foi o que eu fiz, convidei a professora, e a professora veio e fez uma palestra, criou um grupo, e fez uma palestra sobre mobilidade urbana. E veja você, Vitória, por exemplo, você vê Salvador com aquela série de obras de mobilidade urbana, né? Criação de viadutos, novas vias. Aquilo ali, Vitória, é custo zero para o município, certo? Porque fizeram um plano de mobilidade urbana,
fizeram o projeto, foram a Brasília e buscaram recursos. Itabuna não tem um plano de mobilidade urbana. Então, o que é carente aqui? Fazer um plano de mobilidade urbana para a cidade, diante desse plano, desse projeto, ir a Brasília e trazer recursos. Recursos a custo zero, como eu lhe falei. Não necessariamente esses empréstimos que se fazem aí, mas se tem essa possibilidade de custo zero, por que não vai buscar? Certo? Uma cidade carente de tudo, carente inclusive de recursos, que nós éramos uma cidade que vivíamos única e exclusivamente da monocultura, a monocultura do cacau. Quando o cacau era bom, quando dava recursos, nós exportávamos recursos, Guilherme. Nós exportávamos, ia investir em Salvador, ia investir no Rio, e ao invés de investir aqui, resultado, na hora que veio a crise da vassoura de bruxa e a região de monocultura, não tinha outras opções para poder fazer, para gerar emprego e renda. Então, hoje a gente tem que buscar isso aí, buscar diversificar, uma vez que o cacau hoje não é uma mola mestra, mas ainda assim, quando você vai fora de Itabuna, quando você vai, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você vê lá uma indústria que é ponto de turismo, que é a indústria do chocolate. E nós estamos embrionários nisso aqui. Interessante, né? Nós estamos Isso embrionários, porque então cabe ao gestor dar condições necessárias para a pessoa investir aqui também na indústria do chocolate. Certo? Se investe na indústria do chocolate, que é um produto que nós temos aqui, que é um produto nato, porque vai gerar emprego e renda. Eu costumo dizer o seguinte, que, para minha surpresa, o nosso governador foi à China. Foi à China e divulgou em áudios aí, em vídeo, ele falando para a pessoa, para os baianos, indicarem a ele música para ele botar um pendrive para levar para a China. Eu pensei, poxa, esse governador teve uma oportunidade única agora de levar chocolate para a China. Já imaginou se cada chinês passasse a consumir chocolate? O quanto que seria bom para a gente aqui na região, o quanto que geraria de emprego e renda, entendeu, Guilherme? Então, eu achei, poxa, o governador perdeu uma grande oportunidade de divulgar um produto nosso da região, com potencial grande de consumo, que é o chocolate. Então, é por esse caminho que eu estou traçando aí, que eu estou seguindo. Até para pequenas empresas também, criar também a cocada do chocolate, alguma coisa, também uma oportunidade para quem precisa de emprego e renda, né? Sim, sim. Essa situação você falou do mobilidade urbana, transporte, que você, pelo que estou notando, você está buscando conhecimento técnico para levar as pessoas uma proposta real, o que é execuível, não é por aí? Então você está buscando todos esses conhecimentos para que não seja como outros, que faz um plano de forma aleatória, de qualquer jeito, só prometendo sem saber nem como executar, né? Então, assim, é um caminho que você está seguindo que deve ser aplaudido, né? Você está buscando o conhecimento técnico de como funciona e que benefício essa proposta vai trazer para a população. No caso do transporte e mobilidade urbana, quando se fala nisso, algumas pessoas sentem isso muito distante de si. O cidadão, talvez que esteja lá na periferia, não tem assim essa visão, essa visão do que isso verdade, como isso vai beneficiar ele. Você poderia, Chico, por favor, explicar assim o que poderia influenciar na vida do cidadão comum que mora na periferia com essa organização do transporte e trânsito? Bom, quando adquire recursos para o plano de mobilidade urbana, primeiro ele vai conseguir recursos para pavimentar as ruas por onde passam os ônibus. Essas vias que passam os ônibus serão tratadas. Outra coisa, você pode, embora não tenha na cidade e não seja necessário uma estação de transbordo, que eu imaginava antes de conhecer a professora, pode ter pontos de transbordos, certo? Tem a melhoria do transporte em si. Cada ônibus pode ter, que não é custo alto, uma disposição de internet que você identifica onde está o veículo, como hoje o Uber. Então a pessoa, o cidadão e a cidadã chega no ponto de ônibus e sabe exatamente onde está o ônibus.
Então, assim, facilita, inclusive, ao usuário. Ele pode ter o bilhete único, certo? A pessoa que sai, por exemplo, do São Caetano e vai para o hospital de base, ao invés de pagar 2 passagens, paga uma, sem onerar a empresa. Tá entendendo? A gente nota muito... Pode continuar. Outra coisa, todo mundo hoje tem um celular. Então, tem um QR Code hoje que se usa, que é barato. Chegou, identificou, a passagem é debitada automaticamente no celular dele, com esse negócio de Pix que tem, facilita. Tudo isso aí vai beneficiar ao cidadão, certo? Agora, mobilidade urbana, viu, Guilherme, não vai ser a única coisa que a gente vai buscar atrás. Vai percorrer e tentar botar na cidade. Por exemplo, eu acho que qualquer governo, o carro-chefe dele tem que ser educação. Certo? Nenhum país no mundo cresceu sem investimento maciço em educação. Você que é professor pode inclusive me embasar nesse aí, mas todo país do mundo que cresceu, por exemplo, a Coreia do Sul, cresceu como? Investindo fortemente em educação. Educação de qualidade, educação de tempo integral. Eu passei recentemente em Tororó e vi lá a construção de um senhor colégio, que é um colégio de tempo integral. Fiquei feliz e disse, poxa, é um segmento que vai beneficiar a cidade de Tororó. Será que Itabuna? Em Tororó tem. Quer dizer, Itabuna tem uma. E Tororó vai inaugurar uma. Já está em pontos de inauguração. Colégio de tempo integral. Itabuna tinha que ter muito mais de 10. Tá entendendo? Tá entendendo, Guilherme? Faixa etária para o adolescente? Adolescente, O adolescente se ocupa mais, né? E outra coisa, a escola não dá só conhecimento, Vitória. Dá conhecimento, dá segurança e dá apoio à família. E dá alimentação. Alimentação. Certo? Existe um problema Verdade. Que é grave e que ocorre na maioria das cidades do Brasil, mas em outras tem assim um índice muito alto de constatação de evasão escolar, né? Abandono ou evasão, né? E na maioria das vezes é por falta de incentivo que o estudante ou abandona ou evade. O abandono, muitas vezes o aluno tira notas baixas e acha que não vai conseguir superar e termina abandonando, matricula-se no ano seguinte. E tem aquele aluno que evade mesmo, não quer voltar mais, por razões às vezes semelhantes, né? É a falta de estímulo, de incentivo. E o caso de Itabuna, como em outra cidade, a gente está falando especificamente de Itabuna, tem um decréscimo constante da quantidade de alunos. Então, a curva de matrículas tem caído bastante nos últimos anos. E o que o governo detectou é essa situação de que falta incentivo aos alunos e falta motivação também nas gestões escolares. E aí é necessário que se haja uma gestão preocupada com a educação. Você falou que a educação é carro-chefe, concordo plenamente, deve ser assim. E vejo como uma das suas preocupações da educação em tempo integral. Chico, hoje pré-candidato, se for prefeito, como iria dar uma incrementada nessa situação para que pudesse mudar esse quadro de desistência, de evasão? Guilherme, eu tive a oportunidade de conhecer o colégio que fica ali próximo do Detran, né? É o CAIC. Não sei se você teve a oportunidade. Se você não teve, é interessante você vá. Eu conheci o CAIC antes e depois do modelo cívico-militar. Antes era uma bagunça. Evasão escolar alta, repetência alta, violência na escola muito grande. E eu tive a oportunidade de conhecer agora, Vitória. Fui lá. Hoje é o regime cívico-militar que, infelizmente, parece que o governo federal destituiu a secretaria que cuidava disso. Mas vamos lá. Então, o colégio cívico-militar do CAIC, evasão escolar 0. Índice de repetência bem próximo de 0.
Um negócio muito importante na escola é que o apoio da escola à família, porque os problemas do aluno não se restringem à escola, também está na família, problema de droga, problema de sexo, problema de violência. A escola apoia, certo? Esse colégio que deveria ser um modelo, um carro-chefe na administração municipal, você vai lá, a quadra poliesportiva está descoberta. Está interditada. Por quê? Falta de manutenção. Tinha que ter mais esse esporte, então, esses horários mais, exatamente, dando essa atenção. Falta apoio do município, porque isso aí é um recurso do município. Certo? Então, aquele colégio ali que deveria ser um modelo, não está deixando de ser. Então, uma vez prefeito, se candidato, se eleito, claro que vai ser um modelo a ser perseguido, né? É um modelo cívico-militar. O que também deixa a gente triste, Guilherme, por exemplo, o IDEB de Itabuna, Vitória, é 4,2. É muito baixo. O IDEB de Vitória da Conquista é 6,2. A nota IDEB é uma nota que dá no ensino. Nós temos 4,2 e Vitória da Conquista 6,2. E não é falta de professor, porque um professor, Guilherme, aqui em Itabuna, é um professor, o que eu estou dizendo está nos números do IBGE. Um professor para 20 alunos. Vitória da Conquista é um professor para 25 alunos. Então não é falta de professor, é falta de prioridade, certo? Método de ensino, rigor, porque eu acho que aí sim teremos melhores retornos. Bom, muito bem. Chico, outra coisa que a gente nota, né, Vitória, a questão da saúde é algo assim gritante, né? E essa vivência nossa aqui em Itabuna é algo muito contundente, né? Fila zero. Até para psicólogo que a gente tinha assim um acesso mais fácil e está muito difícil, né? Então, fila zero, demanda reprimida, chamada demanda reprimida. Psicólogo, as especialidades não encontra. O que ainda se encontra é um atendimento clínico. E aí, eu acho que você já começou a estudar essa situação da saúde. O que você tem detectado? Qual das dificuldades, o gargalo dessa questão da saúde? Onde pode se desenvolver? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, se promove nas proximidades das eleições os mutirões da saúde. Será que isso, tornando-se constante por região, não conseguia reduzir essa quantidade de demanda, de pessoas na espera, gente que passa 2 anos aguardando, e tem gente que passa 2 anos e quando recebe já até morreu, já faleceu. Aguardando um exame. Um exame, aguarda uma consulta médica, porque hoje é difícil conseguir uma consulta para um cardiologista, para um de pele, me ajude, dermatologista, um oftalmo, difícil. Verdade. O mais fácil é se conseguir para um mais fácil é um clínico. Um clínico. É isso mesmo. E assim você vê hoje nas clínicas populares que a população pobre está sacrificando o seu salário, mas está pagando ali na clínica popular, porque o SUS não está conseguindo atender às necessidades urgentes dessa população. Então, a gente quer ouvir de Chico o que ele está estudando em relação a isso, qual seria o caminho a seguir. Saúde não é um negócio fácil para resolver. A Constituição de 88 estabeleceu saúde plena para todo brasileiro, certo? Itabuna também está inserido nesse contexto. Isso não impede que você faça o planejamento. Quando você investe em saneamento, Guilherme, você investe, a cada R$1 que você investe em saneamento, você deixa de gastar 8 em saúde. Certo? Então, quando você investe em saneamento, você tira as doenças básicas que levam a pessoa ao consultório médico. Você, nos postos de saúde, tem uma estatística que diz o seguinte, que entre as 17 horas e as 19 horas é o horário de pico de atendimento. Por quê? É o horário que a mãe chega do trabalho, vê a criança com problema e leva no posto médico. Então, nesse horário de pico, tem que ter atendimento integral no posto médico.
certo? Quando você resolve muitos problemas no posto de saúde, que não precisa necessariamente ir para o hospital de base. O hospital de base em Itabuna é um hospital de portas abertas. Se não tiver uma administração rigorosa, ele vai ser penalizado por recursos. Por quê? O que se informa em Itabuna é que nós temos, Vitória, 400 mil cartões SUS. Se nós temos 400 mil cartões SUS para uma população de 184 mil pessoas, indica que tem uma demanda que não é do município. Se não é do município, cabe ao gestor, com base nessas informações, e buscar recurso federal e estadual. Porque como é que a cidade de Itabuna atende Buerarema e Buerarema recebe o recurso e não repassa, certo? É um negócio sério. Agora, cabe rigor na administração. A Bud, numa entrevista recente, eu vou falar o que ele disse. Porque está em Buerarema só como um exemplo, né? Um exemplo. Buerarema, Itajuípe, Coaraci, que vem para aqui, para a região. Cidades que vem para aqui, para a cidade. Serviços de saúde. Então, é um custo que não deveria ser debitado ao município, e sim ao município de origem. Mas fica difícil mensurar esse valor, mensurar a pessoa que está, de onde está vindo, uma vez que ele tem o cartão que é da cidade. Cabe ao gestor, não sei como é o procedimento dele, mas cabe a ele, em função desse número de demanda, ele ia buscar recurso. Agora, voltando sobre a Bud. A Bud, eu vou falar, porque ele já disse numa entrevista, a Bud foi administrador do hospital de base e percebeu lá que tinha um médico que ganhava 80 mil reais, certo? Então, falta também o quê? Dentro da administração do hospital, corrigir esses erros, se é que existe, certo? Então, a saúde, como eu disse, não é fácil de resolver, mas que tem que se buscar conhecimentos, atenção por exemplo, nós temos aí a UPA que seria construído lá no Fonseca. E acho que deu uns 2 governos aí que está lá abandonado, é porque não conclui a UPA, certo? Que é um carro, que é uma demanda que todo o itabunense precisa, que a saúde estava lá, uma UPA que, na medida que você atende nos bairros, Vitória, você reduz a fila lá na ponta que é no hospital de base. E alivia também o sofrimento do cidadão que sai de longe para ir para o hospital, né? Às vezes não tem dinheiro para pagar o transporte para o hospital de base. Então, e diminuiria o fluxo de outros lugares também. Sim, né? Exatamente. O que eu vejo, sabe, interessante neste momento, que se está se levantando homens com opiniões formadas, com visão, nesse momento de Itabuna, homens que poderiam estar com sua vida tranquila. Chico tem a sua história, as filhas estão formadas, ele está bem profissionalmente, mas é essa inquietude de tudo que se está se falando, e que se nota que em várias situações de educação, saúde, ele só não ficou focado na área dele, né? Ele só não ficou focado, Chico, como homem, cidadão de Itabuna, mas ele teve um olhar geral sobre a cidade, do que se precisa. Então, o interessante que a gente vê nesse momento são esses homens de conhecimento da cidade, que tem essa visão, que está se nascendo, se levantando esses homens, porque é necessário, né, Guilherme e Chico, levantar esses homens neste momento. Levantar e ver que existe pessoas que têm opinião sobre a cidade, para poder nesse momento se colocar e dizer assim, eu quero fazer alguma coisa por Itabuna, eu tenho esse desejo por Itabuna, de também participar dessa mudança, como ele falou, para a nova geração. A preocupação é da nova geração, é os jovens. Então, assim, ele, como outros homens também que tentaram, né, tentaram se colocar também, homens de bem que tentaram, mas não conseguiram chegar. Homens que sonharam chegar a ser prefeito de Itabuna, mas não conseguiram, que sonharam. Então, assim, é só querer muito mesmo para dizer assim, eu vou me colocar, porque não é fácil em um sistema, que existe um sistema, não é isso? Então, assim, homens que têm, assim, esse amor. Eu reconheço isso, quando alguém se levanta e diz assim, eu quero me colocar, porque eu quero essa mudança também. Eu vejo Itabuna melhor, viaja,
ver outras cidades melhor na educação, na saúde, em outras áreas da cidade, ver cidades até menores, né, avançando, né? Avançando. Nós temos exemplo aqui que entendeu? Itabuna está decrescendo a cada dia. Então, o que é que meus netos vão fazer aqui? Como é que vai ser essa história? Esses jovens também. É preciso também que os jovens tenham interesse pela política também. Esses jovens que estão aí, universitários, né? Tenham interesse. Os jovens que estão aí nos colégios, né? No ensino fundamental. Que chegue até a eles também essas informações. Olha, tem esse olhar por a cidade também. Queira melhorar para você, para seu futuro. Eu digo assim, política é vida, né, Vitória? As pessoas não costumam enxergar assim. Política é vida. Porque ela que rege como a gente vai viver. E se a gente vai viver bem ou mal, depende de quem vai gerir as políticas públicas. Por isso que é importante saber escolher. Políticas públicas, isso aí. É importante saber escolher quem vai gerir. Porque assim, política não é festa, que a gente vai no outro dia, tal, fica de ressaca, se recupera, fica bem. Se você bota alguém que tem apenas o interesse pessoal, de estar no cargo para se locupletar, você está cometendo um grande erro contra a sua própria vida. Porque política é saúde, é educação, como você está vendo, é progresso. É a mudança de vida da pessoa que precisa, que está lá na ponta, que precisa desse serviço. Por isso que é importante analisar os projetos. Qual cidadão que está apresentando o melhor projeto para a minha cidade? E se esse projeto é execuível? Ele estudou esse projeto, ele está dizendo como vai desenvolver, né? Qual o benefício que terá para a população? É bom analisar isso. A política é vida, a gente não pode estar arriscando a nossa vida votando de qualquer jeito. Por isso que é importante estar acompanhando sempre você, cidadão, analisando a pessoa que se propõe a ser o gestor da nossa cidade e os projetos que ele apresenta. É por aí. Veja bem, você falou viajar e tal. Cali, na Colômbia, e Medellín, reduziu substancialmente o índice de violência, investindo em educação na periferia. Então eles fizeram o seguinte: criaram boas escolas na periferia, criaram área de esporte na periferia, e incentivaram o comércio na periferia e assim reduziu substancialmente a violência. Por exemplo, nós temos aqui o Banco do Povo, né? Por que o Banco do Povo não vai lá em Nova Ferradas e investe naqueles comerciantes? Investindo no comerciante, faz escolas boas em Nova Ferradas. Com certeza vai pegar esse jovem que vai ficar em Nova Ferradas, vai estudar em Nova Ferradas, vai praticar esporte em Nova Ferradas e vai ter emprego e renda. Então, isso é um exemplo que pode ser seguido e não tem custo tão alto, né? Porque vai fazer uma escola em outro lugar, faz uma escola boa em Nova Ferradas, faz incentivo ao comércio, que tem comerciantes ali que de uma capacidade gerencial muito grande, falta capital. Então o Banco do Povo vai lá e empresta dinheiro a ele. O Banco da Índia não cresceu assim, fazendo pequenos empréstimos a área de baixa renda e obteve crescimento e lucro muito bom. É um caminho a ser seguido. Tá? Buscar os parceiros, né? As parcerias, né? Incentivar a prefeitura, se tem recursos, incentiva. E a partir disso aí, resolve um problema social muito grande, que é o problema de droga, problema de violência, problema de educação. E, com certeza, esse jovem será um cidadão que contribuirá no futuro bem próximo para a próxima cidade. Vai dar exemplo de cidadania. Eu acho que a questão das drogas, se tu corresponde de drogas, Chico França, e a gente nota que não há um empenho das administrações públicas no sentido de implementar políticas que possam estar alcançando os jovens e assim afastando o uso das drogas. A gente sabe, o esporte é importante, a educação é importante, cultura é importante. Dentro desse contexto da educação, existe algumas coisas que você pode estar oferecendo para o jovem se afastar da droga. E a gente não vê muito empenho nisso, né? Eu acredito que Chico França dará um
um estudo técnico nesse sentido que possa contemplar essa juventude e estar aí, né, fazendo atuando para que esses jovens possam estar, os que estão na droga sair e aqueles que não estão não tenham esse atrativo para ir para a droga. Então é preciso um trabalho mais efetivo, mais ostensivo para que a população fique distante deste mal que é as drogas que representa nos nossos dias atuais e nós vivemos, aí alguém já disse, narco-sociedade, e a gente precisa fazer algo a favor da juventude, a favor da população, porque se comenta muito, se fala muito, Vitória, Chico, mas você não vê uma ação efetiva, tá? Que seja capitaneada pela gestão municipal, tá? E de modo geral isso. Aí você vê um programa, faz uma passeata e apenas isso. Aí você não tem um programa que você possa estar envolvendo de forma consistente a juventude nesse sentido. Ô Guilherme, aproveitando esse gancho que você deu aí do envolvimento, nós vamos fazer agora a marcha da família contra a droga, a favor da família, contra o aborto, a favor da família, como eu já disse, que vai ser no dia 21. No dia 21, às 9 horas nós teremos uma concentração no Jardim do Ó. Estamos conclamando a toda a cidade, todo cidadão e cidadã, às instituições, aos clubes de serviço, de maneira que as igrejas, né, sem distinção de clero, certo? Nós vamos fazer esse movimento, que será um movimento da sociedade, do cidadão e da cidadã interessante de Itabuna. Vamos ver se movimentamos a turma para botar isso aí como pauta e também entrar como carro-chefe da nossa cidade. No caso aí não é nem política partidária, mas sim o movimento, a gente tem que encabeçar isso como cidadão, independente de partido político, independente de cor, independente de tendência. O que a gente tem que buscar aqui é o fortalecimento da família. Interessante. Algo que veio agora aqui na minha lembrança, né? Quando falou sobre educação, quem já investiu muito em educação, que tem essa lembrança desse prefeito, o Baldo Dantas, né? Acho que foi um dos prefeitos que investiu muito na educação, não foi? E também em políticas públicas também, né? Que foi a questão do sítio do menor, que agora é a Marimbeta. Ele que deixou esse legado, né? Graças à sua esposa. Graças à sua esposa, a idealista Ritinha Dantas. Agora, idealista mesmo, aquela mulher. A gente perdeu um pouco do seu objetivo, muito do seu objetivo. Então, o Baldo realmente teve esse êxito, assim como o Duque. O Duque foi um prefeito que, ao assumir o governo, ele investiu em saneamento básico, coisa que você não vê. Ele tem uma passada, inclusive, que quando o Duque assumiu o governo, chamou para si o pagamento dos funcionários no primeiro mês, mandou fazer os cheques e viu que no final sobraram alguns cheques, caracterizando ali que na época tinha alguns. Já naquela época existia. Funcionário fantasma. Então, são pessoas que a gente tem que ter como exemplo. Né? O Duque agora vai completar 100 anos. Tem uma história de vida, tem uma história como empresário, tem uma história como político, que a gente não pode deixar de conhecer e seguir. Né? O Duque ainda está assim, anda, ele caminha. O Duque está consciente. Eu acho que está lúcido, mas eu não sei. Agora é porque o Duque saiu mais do convívio social, a gente não sabe assim de detalhe. Eu sei que vai ter o aniversário dele aí. 100 anos, a locomoção não é a mesma, né? Mas há poucos anos atrás, eu acho que tem uns 3 ou 4 anos que na eleição passada ele participou. Na eleição passada ele participou como cidadão, como eleitor, votou. Que coisa interessante. Então é uma história de vida que a gente tem também que ter como referência. Você falou o Baldo, uma história política que você tem que ter como referência. Né? Quem militou, quem morou na cidade, quem conhece, que tem referência, por que não pegar as boas referências e aplicar? Certo? E depende de ideologia política, o importante é que o cidadão seja beneficiado. Não pode uma cidade que tínhamos 204 mil habitantes,
T-184, perdemos. Nós temos hoje, Vitória, eu que sou da construção civil, nós temos 21 mil imóveis desocupados. Quem disse não sou eu não, é o IBGE, está lá nos dados. Quando você tem imóvel desocupado, você deixa de gerir, porque você deixa de construir novos imóveis, certo? Você deixa de construir novos imóveis, deixa de gerar emprego. E a construção civil, Vitória e Guilherme, é a empresa, a indústria mais social que existe. Por quê? Porque na indústria da construção civil, quem não sabe ler e escrever tem emprego, certo? Na indústria da construção civil, para cada R$1.000 que você gasta no investimento, R$400 é mão de obra, ou seja, 40% é mão de obra. Ao passo que na indústria, por exemplo, a indústria automobilística, que tem grandes incentivos do governo federal, a indústria automobilística, para cada R$1.000 que investe, R$100 é mão de obra. Quer dizer, a indústria da construção civil, 40% gera mão de obra e a indústria automobilística, 10%. Quer dizer, é uma indústria que deveria ser olhado com uns olhos bem maiores, um olhar de investimento como cidadão, por retorno, investir emprego e também em renda. novos profissionais também nessa área também, né? Exatamente. Dar curso de eletricistas, que falta muito também, né? Esse pessoal que é carpinteiro também, eles também, né, quando se gera mais emprego, eles também vão ter renda também, né? Vai ter renda para essas pessoas. Nós temos também, hoje, né? por exemplo, nós temos dificuldade em Itabuna hoje de pegar bons profissionais, porque pela falta do mercado de construção civil, eles evadiram, foram embora de Itabuna. Foram embora. Quer dizer, são coisas que a gente precisa investir para ver se retoma essa turma aqui, para ver trazer novos profissionais também, cursos, e gerar emprego e renda. Quando você gera Formar emprego e renda, novos quantos e profissionais que não retorno, como o Chico tá dizendo. quantos profissionais que não gostaria de sair daqui, de estar aqui com sua família? Aí não vem opção, não vê possibilidade de emprego, vai embora. Fica fora. Infelizmente. Com saudade da terra, fica fora. Da terra e da família, né? Com certeza, esse bate-papo aqui foi muito interessante, conhecer mais de Chico França, essa visão, que eu creio que isso ele já vinha com esse olhar da convivência, da sabedoria, do tempo, né, que ele vem investindo na cidade, aí trabalhando na construção civil, ele vem vendo as dificuldades da cidade. Sim. Então chega um momento que o homem diz assim, eu vou também fazer parte desse negócio aí também. Chico, nós estamos, né, com 2 minutos, Bárbara? Com 2 minutos, eu queria, assim, te agradecer, viu? E que você fizesse suas considerações finais, viu? Da sua participação aqui no Gente de Vitória, e sobre Itabuna e sobre esse momento seu também, né? Bom, eu tenho que agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Agradecer a oportunidade do amigo Guilherme estar aqui também sabatinando e participando desse movimento. Nós estamos conversando, né? Toda caminhada tem um primeiro passo. Nós vamos entrar em movimento uniforme e o futuro, esperar em Deus que seja o melhor para todos. Para todos. É isso aí. E você, Guilherme? Bom, como foi participar do Gente de Vitória? Foi bom, né? No Gente de Vitória, eu estou me sentindo vitorioso. Então, assim, a gente agradece a você, Vitória, a Bárbara, né? E também a Barbosa, essa oportunidade de estarmos aqui, né? Muito boa a oportunidade, né? E a gente está ouvindo aqui as propostas de Chico França para Itabuna, nos faz assim, já ficar vislumbrando o que será a cidade no futuro, né? Quando ele fala dessas coisas, poxa, já estou imaginando, pô, é uma cidade com muita gente trabalhando, uma cidade com a saúde boa, com a educação perfeita, né? Então a gente começa a sonhar. Aí, aquela palavra que você falou que de sonhos, eu já sou sonhático, eu começo a viajar. Puta, esse cara vem aí e vai fazer tudo isso, vai ser porreta. Muito obrigado a todos. Muito bom, gostei do porreta. Bem eu uso baiano. muito porreta, eu quero resgatar isso. Bem eu legal, uso muito né? Porreta, eu quero agradecer, Guilherme, a você também, por fazer parte hoje comigo, né, da sua estreia aqui. E agradecer a Deus por este momento, agradecer aos homens de bem dessa cidade, porque aqui é que nós precisamos de gente de Vitória para estar em nosso quadro. Então é você que tem a sua história. E hoje contamos a história de Chico França, que você acaba de conhecer agora. E vamos aguardar aí as caminhadas. E que Deus abençoe
cada um de vocês. Estaremos de volta aqui na quinta-feira, se Deus quiser. Gratidão. Estamos finalizando mais um TVI News hoje, né? Quero agradecer a sua audiência, né? Toda terça e toda quinta tem o quadro Gente de Vitória, toda terça e toda quinta eu também estarei aqui com você. E amanhã tem mais TVI News a partir das 10 horas, né? Apareça, fique aqui junto com a gente, compartilhe com os amigos. O próximo programa é o Alerta Cidade com o Denilton Santos. E para quem vai assistir o gravado, temos outra grade aí diversificada. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.